Olá pessoal, sou o Fernando Reis e no podcast de hoje, sinais de que você pode estar desconectado da sua essência. Mas Fernando, me fala, o que é estar desconectado da sua essência? Uma boa pergunta, né, pessoal? Definir, né? Porque a gente fala, às vezes a gente lê coisas bonitas, né, na internet, um livro, mas talvez a gente não tenha a claridade da definição do que quer dizer aquilo, né? Mas o que isso quer dizer? Então, se algum dia você ouviu falar isso, né, desconectado da essência, seria de extrema importância você entender. Até a palavra tá errada, eu falei de propósito, assim, desconectado da essência, mas depois eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Até num seminário, um aluno recentemente veio perguntar, professor, tem como mesmo a gente ficar desconectado? Não, mas vamos falar assim que soa melhor quando a pessoa lê ali a vinheta, não, a entrada ali do vídeo vai ficar mais impactante para ela entender. Mas, vamos dizer assim, essência, a sua essência é tudo de bom. Em essência, todos nós somos amorosos, pacíficos, calorosos, gentis. Em essência, em nossa essência nós somos assim. Essência não é só isso. A essência também são seus dons, suas habilidades únicas que você traz para essa experiência sua física, né? Sua essência. Então, quando a gente fala que alguém está desconectado da essência, seria a palavra correta desarmonia. Ela está em desarmonia e tudo isso acontece porque ao longo da vida dessa pessoa, junto da carga energética que ela traz, ela passou por desafios que vão comprometendo a forma como ela se vê e a forma como ela vê a vida. E é um assunto que se a gente for falar sobre ele profundamente, vai gerar tabu, tá? Então eu já sei, eu peço desculpa de antecipado, eu não tenho a intenção de ofender o sistema de crença de ninguém, mas vamos tentar entender como que é possível uma criança, por exemplo, ela nascer sobre uma determinada condição que gera inúmeros desafios em todo aquele núcleo. É duro, né? Porque você olharia e falaria assim, mas falei, né, do tabu, né? Quem fez isso? Né? Daí a gente vai falar, não, foi Deus quis. Não deixa de estar errado falar isso, só que o problema é que, pela definição dessa pessoa, existem algumas premissas falsas aí, pela definição dela. E como eu disse, eu só estou dizendo isso, só estou falando tudo isso baseado na minha própria filosofia que eu estudei, que faz parte hoje do bem, e daí você vai falar o que é a sua filosofia, é compostas de ensinamentos de diversas outras. Não tem a ver com religião em si, mas tem a ver com física quântica, com filosofias espirituais, até mesmo com religião também, mas não é necessariamente uma religião, mas ao mesmo tempo é. Por quê? Deixa eu explicar. Porque religião significa religar você com a fonte. A fonte seria a nossa essência, porque a fonte não seria o sol. Sabe por que a fonte não seria o sol? Porque seria a mesma ideia de você ligar a sua torradeira no poste. Não tem como, né, pessoal? Precisa do transformador. Então a nossa essência age como esse transformador de energia. Porque se a gente olhar muito tempo para o sol, vai machucar. Então seria o poder do universo. A gente não tem capacidade de aguentar tanta energia, assim, né? Tanta luz. Então a gente vai cultivando certas características e virtudes para que possamos ser um conduíte de mais luz, de mais consciência, ser a nossa essência, né, materializada. Voltando aqui, imagina que a gente tem escolha, né, pessoal? Você consegue ter a sensação que nós temos escolha. Então, dentro dessa minha filosofia, que eu sei que outras filosofias compartilham, essa pessoa, ela teve escolha nessa expressão. Daí você vai falar assim, mas peraí. Deixa eu explicar. Dentro da expressão única dela, ela gostaria de desenvolver um grau de compaixão. Então vamos dizer que compaixão é uma energia muito nobre, certo? E que não existiria um cenário melhor para ela desenvolver compaixão. Então ela manifestaria uma determinada realidade que criaria um grau de compaixão nela tão grande, mas tão grande,
que iluminaria a vida dela. E toda vez que eu falo esse assunto, me vem em mente duas pessoas. Eu não vou citar nomes, mas eu preciso contar a história mais ou menos para vocês entenderem. Alguns anos atrás, apareceu uma paciente para o bem com uma condição conhecida como ELA, no qual os músculos vão se atrofiando, teoricamente uma doença sem cura, e essa condição, pessoal, ela ficou conhecida por causa do matemático, né, do físico e do cientista Stephen Hawking, né, tem até filme sobre a condição dele, no qual essa pessoa eventualmente acaba falecendo devido a essa atrofia contínua, né? E a gente conheceu uma garota que teve essa condição e procurou o bem. E no princípio, no tratamento, ela, vamos dizer assim, não retomou nenhum movimento ali, mas retornou os movimentos peristálticos dela. Olha só que loucura. E começou a retornar certas coisas. Hoje, por exemplo, depois de alguns anos, ela tem um movimento do pé, parcialmente da perna, mas em estado de espírito ela está, vamos dizer assim, curada. Ela agora vai resgatar toda essa parte física dela, pelo menos a gente tem essa esperança, né? Não tem por que não, porque ela está fazendo por escolha dela. Os pais dela sabem aplicar a técnica, aplicam nela. E o que eu queria falar dos pais dela, porque quando eu conheci eles e via a dedicação e o empenho que eles tinham na melhoria da filha e ver o olhar deles, galera, que me emocionou demais. Muitas pessoas se emocionaram quando viram ela, né, lá no tratamento, porque ela precisava ser colocada na cadeira de roda, com oxigênio, depois pôr na maca, daí depois não precisou mais do oxigênio. Olha só que extraordinário. E esse pai e essa mãe pegando ela no colo, aquilo, eu testemunhei aquilo e me conectei para ver a grandiosidade que eram as almas daquelas duas pessoas. Meu Deus, a grandiosidade da alma daquelas pessoas, a conexão que elas devem ter, aquilo me moveu demais, sabe? Então eu falo que existem várias formas de prosperidade. Existe prosperidade financeira, existe prosperidade de saúde, existe prosperidade de amor, existe prosperidade de amizade, abundância, né? Em todas as áreas, aquelas pessoas eram abundantes eu não sei, pessoal, de luz. Era uma coisa, sabe, me moveu, sabe, me comoveu e eu vejo que a gente tem um caminho muito grande pela frente, pelo menos eu sinto que eu tenho um caminho muito grande pela frente ainda de desenvolver esse gene, né, de amor incondicional que eu testemunhei e que talvez a meta da minha vida seja, né, desenvolver o amor independente das condições, não só por mim, mas pelas pessoas, aumentar esse grau. É uma meta nobre, né? É inatingível, né? Nunca vamos chegar lá, porque o universo está sempre expandindo, né? Não existe um lugar que se chega, né? E às vezes a gente se pega nessa pressa, né? De manifestar, mas vamos lá, vamos ver quais são esses sinais que você pode estar se abandonando abandonando a sua própria essência para você resgatar isso, né? E trazer à tona a sua melhor versão. Primeiro sinal, você tem a tendência de se abandonar pelas pessoas. Agora deixa eu explicar para não ficar confuso, né? Uma coisa é ceder, né? Em muitos relacionamentos a gente precisa ceder, né, para encontrar o caminho do meio, né? Fazer concessões, né, que fala. Mas quando a gente se abandona e às vezes você sente que aquilo não é o que você quer fazer, mas você se abandona porque você quer, né, segurar aquele relacionamento, alguma coisa assim do tipo. Eu falo pra você, eu era ainda mais jovem, né? E eu tinha um relacionamento e eu sentia essa vontade insana de ir pros Estados Unidos e eu não sei nem explicar o motivo. Que eu sentia, né? Hoje eu sei, obviamente, o motivo. Naquela época eu quis dizer que eu não sabia o porquê. E eu notei como eu sabotei o relacionamento que eu tinha naquela época. Com uma pessoa muito, muito, muito bondosa pra mim. Na verdade, ela nunca fez nada de mal pra mim e eu procurava pelo em ovo. Eu tenho consciência disso, mas eu sei que era uma forma, era um mecanismo meu de não ter coragem de lidar com aquilo que é saber sair em amor, né? Porque a gente acredita inconscientemente que pra gente sair de algo precisa ter briga, né? Ou precisa algo tá errado. Não pode simplesmente estar tudo certo, só que você está sentindo um chamado. E eu senti esse chamado. E eu achei tão interessante, né, que
pelo menos eu não me abandonei, e essa pessoa, né, construiu família, tudo mais, tá, né, espero que esteja tudo bem com ela, mas já me abandonei em outros momentos da minha vida por outras pessoas, mas não tem como fazer isso. Aquilo tem que ser natural de você, como eu disse, tem que ser algo que parte de você. Se é algo que tira de você, você entende? Se é algo que tira de você, aquilo acaba gerando uma certa fragmentação no relacionamento. Então a primeira dica é você estar constantemente se abandonando, e a ideia é encontrar, né, o meio termo. Próximo sinal: você não ouve a sua própria opinião, você não está em contato com a sua própria voz. Então, nesse caso, essa pessoa não verbaliza as preferências dela, porque todos nós temos preferências, então ela perdeu a própria voz, o que eventualmente pode dar um problema, né, na região aqui da garganta, mas não queria fazer uma aula disso, mas ela perdeu o contato com a expressão dela. Ela falou, não é bem isso. Então, um sinal forte que você está desconectado, né, que é a desarmonia com a sua essência, é você não ouve a sua opinião, você fica pedindo a opinião de todo mundo, mas é a sua opinião, e aí, o que você acha? É importante. Então, clame a sua opinião de volta, comece a exercer. Tudo bem, pessoal? Comece a exercer isso. Próximo sinal: por medo de ser criticado, você não se arrisca. Por medo de ser criticado, você não se arrisca. Então a gente leva tão a sério a opinião das outras pessoas, sem sequer refletir que a maioria das vezes elas nem pensam na gente nada. Imagina, todo mundo tem os seus próprios desafios, todo mundo é egocêntrico, daí você está preocupado que uma pessoa está pensando em você, se sequer ela pensa em você e você deixa de viver a sua vida, clamar os seus desejos, os seus sonhos por causa disso? Tá doido, pessoal. Não. Você tem que sim se arriscar, buscar se colocar lá fora, viver a vida, encarar essa vida como uma aventura, sabendo que tudo no final dá certo. E se não tá dando certo, não é o final. Beleza? Próximo sinal: as suas ações são, na verdade, empurrões. O que significa? Significa que eu dificilmente ajo por inspiração. Eu tenho a tendência de agir por culpa, medo. Eu espero bater o medo, daí eu tomo uma ação. Eu espero bater uma culpa, daí eu tomo uma ação. Eu não ajo de uma forma inspirada. Então, quando você age por inspiração e deseja o melhor, você não espera algo chegar e ficar ruim para fazer algo, você está em contato com a sua essência. Galera, de novo, as coisas não precisam ficar ruins para você mudar. As coisas podem mudar porque você gostaria que elas fossem diferentes, você gostaria de viver uma experiência diferente, não tem nada de errado com isso, tudo bem? Honra isso em você, o seu desejo de viver novas experiências. E por último, mas não menos importante, você se ofende com muita facilidade, tudo te ofende. Então isso é um sinal de uma total desconexão mesmo, porque a gente tem a tendência de achar daí que o mundo gira à nossa volta. Então a gente se sente um coitado, mas na verdade a gente não tá agindo como coitado, a gente tá sendo megalomaníaco, né? Eu tô ofendido. Não, mas espera aí, assiste o vídeo passado nosso, vai ver que você não deve se ofender assim, porque tá todo mundo, né, fazendo o que pode. Então quando a gente repara que essas coisas acontecem, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem a tendência daí de projetar as nossas inseguranças nas outras pessoas. Daí a gente tá inseguro, na verdade, a gente tá com medo e tudo ofende a gente, né? Andar em ovos. Não, eu conheço pessoas assim, é difícil daí, né? Então é importante ela ter uma prática que ajuda ela a resgatar. Agora, que práticas são essas? Pessoal, milhões de coisas, hobbies, meditações, yoga, qualquer coisa que ajude você a ter que agir, que faça você ter que agir com atenção e que ao mesmo tempo tenha uma sensação, te dê uma sensação de bem-estar. Caso você não saiba, a gente lançou um treinamento 100% online chamado Bem de Corpo e Alma, que eu tenho certeza, pessoal, que vai ajudar você a se reconectar ou entrar em harmonia com a sua essência e não com a sua personalidade de sobrevivência, os seus medos e a sua culpa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Não se esqueça, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com as pessoas que você ama. Beleza, galera? Valeu. Até o próximo.